éramos todos amigos, a gente viajava muito, a gente falava muito sobre teatro. Nossa, e se a gente tivesse um espaço? Nossa, como a gente resolveria esse problema? E esse problema? E esse problema? O IBT, em algum lugar, eu acho que é essa vontade materializada de um lugar que pense teatro. Que uma das coisas também que foi um pontapé do IBT foi ter achado esse prédio. A gente conversava muito sobre, a gente vai ter, é um galpão, em primeira instância era um pouco, é um teatro. Acho que em primeiro lugar a gente sempre pensou muito em ter um teatro, porque, né? Mas em algum lugar deu um clique em mim também, assim, eu acho que talvez em todos nós, porque foi esse lugar assim, cara, um prédio, cabe a discussão do teatro. O edifício Alberto Salvatore, ele é um prédio que foi construído nos anos 60, do arquiteto Guilherme Malfatti. Ele se insere aqui no centro de São Paulo, então ele está num lugar muito estratégico, que é super do lado da Praça da Sé, num encontro de avenidas da 23 de Maio, com o brigadeiro Luiz Antônio. E ele fica num lugar muito, muito icônico para a cidade. E ele tem uma arquitetura muito marcante. Ele é todo envidraçado, com a planta livre, né? Os pilares aparentes, a gente consegue ver aqui. Tem essa coisa da pastilhinha azul. Então ele mostra uma característica muito forte da época dele, né? Quando ele foi concebido, ele tinha uma ocupação de comercial nos andares. Ele tinha no primeiro andar um salão de baile, que é um pouco um espaço de salão de festas, um espaço de eventos. Ele tem um térreo em vários níveis, assim, então cada nível era uma loja que dava para a rua. E aí, quando o IBT chegou no prédio, acho que notou-se esse valor muito, muito interessante para a gente trazer o teatro para esse espaço. Eu acho que tinha também a questão que existem muitos teatros na cidade e a gente sempre sofria para ter espaço para ensaiar. Então, tem uma demanda muito grande de espaço para ensaiar e já tinha muitos teatros. Então, teve um lado racional muito interessante também que você trouxe, que é precisamos de salas de ensaio. E hoje temos muitas salas de ensaio. De sala de ensaio para encher os teatros, né? Acho que muitos dos nossos incômodos era isso, né? Como é que o teatro podia ir mais longe, como é que a gente podia alcançar mais público, assim. Falta de espaço não era, né? Era um pouco mais de uma classe mais unida, assim. Eu acho que desde o início do IBT, sempre a gente teve uma preocupação muito grande com a classe artística. Quando a gente começou a ocupar esse prédio, com o escritório, só com as nossas atividades internas ainda, a gente teve uma procura muito grande de muitos grupos, muitos artistas que começaram no boca a boca a descobrir que o IBT estava nascendo. E quando eles descobriram que a gente tinha um prédio com 12 andares, com um monte de sala linda, eles começaram a bater na nossa porta e pedir sala de ensaio, pedir apoio para isso, ou as produções maiores vindo perguntar sobre locação, se a gente alugava o espaço. E aí a gente começou a entender realmente que essa era uma demanda muito forte na cidade de grupos e artistas que não têm espaço para desenvolver seus projetos. Então, a partir disso, nasceu o nosso edital de ocupação e hoje a gente recebe 31 grupos gratuitamente aqui no nosso espaço. E aí o que eu acho muito legal desse prédio do nosso trabalho, do IBT, é que ao mesmo tempo que essas pessoas que estão começando, que não têm dinheiro para pagar, que não têm um espaço, que ensaiam nas garagens das suas casas, que ensaiam nas praças da cidade, pela primeira vez estão tendo essa oportunidade de ensaiar numa sala com estrutura, com uma vista maravilhosa, com uma equipe que atende super bem. Ao mesmo tempo a gente recebe grandes produções que podem pagar e que a gente aluga a sala para essas produções, e também é até um jeito da gente conseguir se manter, conseguir disponibilizar essas salas para quem não tem dinheiro para pagar. Então, o que mais me agrada nisso tudo é que as pessoas se encontram aqui nos corredores, que uma pessoa que está começando sua trajetória artística encontra alguém famoso no elevador e sobe junto, e a partir dali pode surgir uma conversa. Mas eu acho que é importante dizer também que a gente é um lugar que está com a porta aberta. Uma vez que um grupo disponibiliza aquela sala, libera aquela sala para outro uso, se um outro grupo que não faz parte do edital de ocupação bate aqui na nossa porta e a gente tem uma sala livre, não tem por que a gente também não acolher esse grupo que está precisando de uma sala de última hora, que a porta do IBT está aberta para a classe artística da cidade de São Paulo e do entorno e de quem estiver aqui. É clichê o que eu vou falar agora, né? Mas é mais pura verdade, assim, que o teatro ele é a arte do encontro. E quando a gente fala dessa arte, né, quando eu cito essa arte do encontro, eu acho que é de dizer o quanto que ele traz todos os tipos de arte para a minha vida e o quanto que ele pode atravessar em tudo.
o quanto que ele pode me fazer encontrar pessoas e querer criar com aquelas pessoas e querer trocar com aquelas pessoas. Então, quando eu fui convidada a fazer um projeto curatorial para cá, eu pensei exatamente nessa arte do encontro e o quanto que o teatro abraça todas as artes, né? O quanto que o teatro abraça a música, o quanto que o teatro abraça o corpo, abraça a infantilidade, abraça a literatura e todas as formas de poesia e de dizeres de palavra, né? Tem uma oração que a gente sempre faz antes dos espetáculos, que é: eu seguro minha mão na sua, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso, não quero, não vou fazer sozinho. Teatro. E é isso, assim, não tinha como eu pensar em fazer um plano curatorial para um prédio de 12 andares de uma forma completamente dura e arcaica. Então eu já pensava nessa arte do encontro e com quem eu queria trocar para poder pensar todas essas formas que eu falei de teatro. E aí eu já pensei em 6 eixos, assim, inicialmente, na verdade, 6 a 8 eixos curatoriais, e quem são essas pessoas que eu pensei, cara, trocar com essa pessoa e pensar uma curadoria com essa pessoa vai ser muito legal. Pensar o que pode preencher esse prédio, o que vai pulsar esse prédio. É esse teatro em tudo mesmo, é pensar que cada andar e cada parede e cada espacinho daqui vai trazer um pouco de arte, o quanto que o teatro atravessa todas essas artes, e todas essas artes atravessam e alimentam o teatro. E conversando muito com o pessoal do IBT e com os desejos, entendendo o que seria interessante de trazer para esse prédio, a gente entendeu que no térreo seria muito legal a gente ter um espaço de uso público. Então, como se fosse uma grande praça coberta, e a gente destaca uma área central que seria a Praça Palco. Então ela continua tendo uso de praça, mas ela também tem o piso de madeira próprio para teatro, enfim. E no primeiro andar a gente retomou um pouco a ideia do salão de baile do edifício original, ou seja, um espaço de eventos, né? Então a gente retomou o piso de granilite, que é um piso que tem no prédio inteiro, que é muito específico dessa época. Ao mesmo tempo, a gente foi na contramão e descascou os pilares, então a gente tem uma estrutura de concreto, tanto no primeiro andar quanto no térreo, de pilares redondos com essa forma facetada e uma laje nervurada super interessante que a gente descobriu demolindo, e a gente quis trazer isso à tona. Então a gente descascou tudo para ficar tudo aparente, para mostrar realmente o esqueleto, a estrutura do espaço. E do ponto de vista da acessibilidade para pessoas com deficiências, foi interessante que isso foi muito de encontro com um desejo nosso, que é de pensar um espaço, principalmente no térreo, que é essa grande praça, pensar um espaço que convide o corpo a se movimentar pelo espaço, porque isso tem muito a ver com o teatro e tem muito a ver também com uma pesquisa pessoal, que tem a ver com dança e com movimento, que é como esse espaço pode convidar a pessoa a ter essa curiosidade, a entender diferentes lugares, diferentes pontos de vista. A gente criou um espaço que estivesse sempre dialogando com o movimento, que fosse performativo de alguma forma. Então, desde que convide o corpo a percorrer o espaço, convide o corpo a mexer, a mudar o mobiliário que possa ser transformado em várias coisas, ou que traga percepções diferentes de iluminação, que tenha a gente tem peças de sinalização, né, de comunicação visual, que tem movimento de verdade em si, e tudo isso foi pensado justamente por conta do Instituto Brasileiro de Teatro, por conta de ser um espaço que fala muito do corpo no espaço. Desde quando se pensou no IBT, a gente pensou na conexão dele com o território, né? E também como fazer com que um espaço como esse, com que esse instituto, ele fosse convidativo para as pessoas que circulam ou que têm interesse de virem para cá, assim. Porque geralmente o formato de teatro que faz parte do imaginário, esse teatro estigmatizado, é geralmente um teatro que acaba colocando um certo medo no público, né? Porque geralmente as pessoas acreditam que ele cobra ingressos caros para ser acessado, enfim, ela é localizado em regiões de mais difícil acesso. A ideia é que o térreo ele funcione como uma praça pública mesmo, né? Com um palco ali na frente e tal. Meio que como funciona o teatro de rua já, né? Então a ideia é que as pessoas elas possam frequentar aqui, e mesmo quando não estiver acontecendo algum espetáculo, ou alguma atividade da nossa programação, mas para que as pessoas elas possam utilizar esse espaço
como todas as praças são utilizadas, sabe? O IBT, o Instituto Brasileiro de Teatro, atua como uma engrenagem de fomento à cultura no país. Para essa engrenagem funcionar, a gente tem 3 focos principais. Um deles é a classe artística, então ações para levar mais recurso, gerar mais trabalho, gerar renda, gerar profissionalização para o setor. O segundo foco é o público, e aí a gente está falando de formação de público, de democratização do acesso às artes. E o terceiro foco é o mercado, né? São as marcas, tanto a iniciativa privada como a pública, que traz esse recurso para fazer essa engrenagem girar. Então, dessa forma, a gente, mais do que um centro cultural, o IBT é uma plataforma de fomento à cultura no país. Eu acho que a própria existência do IBT já é um ato político. Então, o nascimento desse equipamento, do Centro Cultural, eu acho que ele é a materialização de muito dos nossos objetivos, desejos e da nossa função. Então, a gente está falando de um centro cultural que vai ter programação totalmente acessível, programação gratuita para a população. Então, aí a gente, né, colabora com essa democratização do acesso e formação de novos públicos. A gente tem um café-bar, a gente vai ter um restaurante nos próximos meses, o espaço de eventos. Aqui é um espaço que você vai poder vir tomar o seu café, fazer uma reunião no fim do dia, trabalhar, ficar para assistir um show, para assistir uma peça de teatro, um espetáculo de dança. Quando foram pensados os eixos curatoriais, eles foram pensados também nesse sentido, assim, de como que a gente traz pessoas que às vezes nem estão habituadas a ir a teatro e vem e começa a frequentar aqui o espaço, e aí começa com uma roda, começa a ver uma roda de poesia, aí na hora vem almoçar aqui, já vê uma cena na hora do almoço, né? E o quanto que as pessoas, para as pessoas começarem a se habituar a frequentar esse espaço, né? Realmente não é só o fato de ser gratuito que vai chamar público, isso é mais um atrativo, mas o que a gente vem pensando nessa formação de público é como que a gente pode trazer essas pessoas que estão passando por aqui, né? Quando a gente pensa numa programação que acontece na hora do almoço, rapidamente, é para que as pessoas falem, poxa, que legal, eu vou até lá, eu vou almoçar e eu vou ver uma programação. E se eu for à noite, o que vai ter? E se eu for um final de semana, o que vai ter? Esse prédio, no centro de São Paulo, nessa intersecção aqui, né, com Praça da Sé, República, Liberdade, onde a gente está localizado também não é à toa, né, porque eu acho que ele é um lugar de abrir as portas para o público mesmo, né, ali literalmente, né, é um espaço que você vê de fora o que está acontecendo dentro, então é um pouco assim, entra, vem ver o que está acontecendo aqui, sabe, mesmo que você esteja tímido, acho que no momento que você chegar, você vai ser acolhido, né? Tem esses indícios assim que a gente foi vendo, tanto do público quanto da classe, dessas carências, né? O teatro é muito marginalizado, os artistas estão muito mal acostumados e até nessas pequenas ações de você oferecer uma sala iluminada, né? Parece que você está flutuando na cidade. É um privilégio tão grande você poder estar aqui para um artista. Então, acho que a gente foi pegando essas pistas assim e isso acho que alimentou muito a gente de falar, é aqui que a gente tem que ir também. Falando de atividades formativas aqui no IBT, a gente tem um ciclo formativo dentro do edital de ocupação, que esses artistas que são contemplados para ter um espaço de ensaio podem passar por essa trilha formativa. Então, durante todos os meses que eles ensaiam aqui no IBT, eles têm alguns encontros com os artistas que eles mesmos indicam para a gente convidar para dar as oficinas aqui, porque quando a gente abre o edital, uma das perguntas que a gente faz é o que esses artistas gostariam de ter como atividade formativa, que outros artistas eles gostariam de encontrar. Então a gente pensa nessa trilha formativa para eles a partir da vontade de quem se inscreve. A gente precisa perguntar para as pessoas que estão na vivência, que estão na rua fazendo teatro, o que elas precisam, o que elas querem, quais são os anseios delas. E a gente responde isso dessa forma, entregando atividades que elas pediram para serem realizadas aqui. Outro jeito é a gente também convidar artistas
ou artistas nos procurarem, que a gente tem alguma admiração pelo trabalho deles, ou que tenham um match grande com os ideais do IBT, as nossas diretrizes. Então esses artistas são convidados, eles vêm dar oficinas aqui e a gente distribui bolsas para que eles possam oferecer o mesmo conteúdo para as pessoas que estão pagando, quanto para as bolsas que a gente distribui. A gente ainda quer ter cursos livres de todas as áreas do teatro, a gente quer, se possível, no futuro ter cursos técnicos que possam ter certificado e certificar as pessoas para tirarem seus DRTs e conseguirem trabalhar na área do teatro. Acho que só tem para crescer esse braço educacional do IBT. Uma coisa muito importante da nossa comunicação também é que a gente tenta evitar usar muito esses elementos que já fazem parte do imaginário do que é teatro, sabe? Tipo máscaras de teatro, holofote, palco, porque o teatro ele é múltiplo e a forma dele se dar é muito diversa. Então, tem teatro de rua, então por que eu vou ficar falando de cortina se geralmente eu não vou encontrar uma cortina no teatro de rua, sabe? A gente tenta evitar usar muitos desses elementos estigmatizantes do teatro justamente para trazer à tona uma pluralidade do que é teatro, do que é fazer teatro no Brasil, enfim, em todos os lugares. E o que nos possibilita trabalhar teatro em tudo, porque se a gente abre mão daquele ideal do que a gente acredita que é teatro, do que a gente é educado a acreditar que é teatro desde quando a gente nasce, a gente vai começar a entender que as artes cênicas elas estão presentes na nossa vida o tempo inteiro e em tudo, como o teatro está presente em tudo aqui no IBT. Descentralização é um pilar muito importante da nossa organização. E quando a gente fala de centralização, a gente não fala ela só de forma geográfica, considerando o Brasil todo. A gente está falando de levar teatro e cultura para as bordas, levar para aqueles lugares que o teatro costuma não chegar ou chega menos. Então, mesmo na cidade de São Paulo, o IBT já produziu ou coproduziu espetáculos em bairros periféricos, por toda a cidade, por todas as regiões da cidade. E aí vale destacar um ponto importante disso, que é a gente tem como uma regra aqui no IBT, toda vez que a gente for produzir algo fora da onde está a nossa sede, a gente movimentar a economia daquele local. Porque a transformação que a gente quer fazer no teatro e na cultura, ela não se dá só levando um espetáculo para pessoas assistirem. A gente quer movimentar a economia, mostrar, despertar esse olhar para as pessoas, para as marcas que buscam relevância cultural, a importância de um movimento cultural. E a gente segue crescendo para levar teatro para cada cantinho desse país. E a gente realmente vai em busca de tudo isso. A gente tá sempre ligada nas programações que estão acontecendo, o que a gente pode, quais são os grupos que existem na cidade e fora dela. Né? Foi muito bacana começar a pensar, quando a gente entra para o Instituto Brasileiro de Teatro, a gente sempre conversou muito sobre isso, que é de pensar o Brasil. Então a gente começou a pesquisar mesmo quais são os grupos de fora, né, da cidade de São Paulo, sobretudo os de fora do eixo Rio-São Paulo. Pensar o IBT, não só o IBT Rio-São Paulo, não só esse eixo sudestino, porque é o brasileiro, assim, é pensar muito, a gente sempre fala muito isso nas reuniões, de pensar que nós temos um B dentro de 3 siglas. E esse B ele não pode ser esquecido, ele não pode ficar só aqui. O que a gente pode fazer para fortificar, né, para tornar mais visível esse teatro que às vezes é colocado de lado porque está fora do eixo? Eu acho que a gente vai inaugurar uma nova era de perguntas. É a minha sensação, assim, porque eu acho que todo esse prédio, tirando as salas de ensaio, né, que já estão em uso, a gente vai descobrir como as pessoas vão ocupar esse espaço. E eu acho que é isso que eu tô mais ansiosa, assim, para descobrir como que as pessoas se apropriam desse espaço que a gente pensou desse jeito, a gente programou algumas coisas, a gente imaginou, a gente intuiu, mas o que as pessoas vão fazer? O que o coletivo vai fazer? O que esses encontros vão fazer desse lugar? Pode ser que isso seja
né, utópico, ideológico, mas nessa era aí de IA, inteligência artificial, eu tenho a sensação que o teatro sobrevive. E por isso, para mim, nesse momento, assim, eu penso o teatro como o futuro. Assim, apenas. Mas é porque é esse lugar desse encontro analógico que a gente tem absoluta necessidade, porque a gente se moldou nisso, né? Em volta de uma fogueira ouvindo uma história. Quer dizer, será que a gente vai, né, com tudo isso que está surgindo, substituindo, né, inclusive funções que as pessoas fazem e tal? Eu acho que o teatro é uma coisa que sobrevive porque nada substitui a presença física, esse aqui e agora, né? Essa história contada em um grupo de pessoas ouvindo, né? Quietas por um instante, prestando atenção numa coisa, né? Você poder estar sonhando junto com outras pessoas o mesmo sonho e compartilhar aquele momento único, né? Você poder vivenciar isso, esses encontros com o corpo, com o coração, com a mente, tá ali presente. Então, talvez a forma de encontro que nós, humanidade, achamos de estarmos juntos, de compartilharmos histórias, de escutarmos uns aos outros, como você disse antes, nas fogueiras e agora em anfiteatros e teatro, praça-palco do IBT. O teatro, ele vem do passado, num presente que está precisando muito de um antídoto contra a polarização, o aumento do diálogo, o mundo em guerra, a gente conversar, se colocar no lugar do outro, nunca foi tão urgente. E nesse mundo que qualquer coisa é substituída por uma máquina, que é uma grande mentira, mas que parece, o teatro ele não entra nesse lugar e esse estranhamento ele aponta para um futuro melhor. A primeira coisa é que o IBT é um parceiro da ação do Estado. O Estado brasileiro ele é responsável por oferecer cultura para a população. Então, nesse sentido, a gente se coloca muito como parceiro da iniciativa pública, como vetor de realização da política pública conforme ela foi desenhada. Isso a gente tem feito bem e o Brasil tem excelentes mecanismos de apoio e incentivo à cultura. E toda a organização, seja ela qual for, e obviamente numa organização do teatro isso é mais presente, mas qualquer organização e qualquer pessoa tem um papel político no mundo. A palavra em si, no Brasil, ela é estigmatizada, mas o IBT ele cumpre uma função, a sua função política, simplesmente por ser formado por pessoas, e o teatro é assim, que entendem que a todo momento elas estão exercendo a política no mundo. E nas suas relações, e nas suas posições, e na sua vida. Então, conforme o teatro também inspira que cada uma das pessoas que está ali, e aí o relato pessoal, quanto mais privilégios a pessoa tem, mais necessária ela entender a posição política dela no mundo. Então, eu levo isso... E o teatro, ele inspira isso em toda e qualquer pessoa. Então, separar teatro e política é impossível. Desde o início, o IBT ele leva consigo a tagline "Água e teatro não se negam a ninguém". Eu não poderia imaginar uma tagline que representasse mais uma marca como o IBT do que essas. E, sobretudo, cultura é uma necessidade básica, né? Como arroz e feijão, como a água. Então, essa tag, ela resume melhor do que, eu acho, que qualquer outra frase, essa missão, esse compromisso do IBT com a democratização ao acesso à cultura. A nossa sede aqui do IBT, o nosso Centro Cultural, abre agora dia 29 de agosto para o público.
E é legal dizer também um pouco do que a gente está imaginando para frente para o IBT, né? Que é esse centro cultural, começando por aqui, cada vez mais ocupado, cada vez com mais programação, cada vez fomentando mais a cultura e trazendo cada vez mais artistas. E como o IBT, como essa engrenagem de fomento à cultura, que é o nosso instituto, essa plataforma de cultura, seguir alçando cada vez voos maiores, fomentando cada vez mais produções, coproduzindo cada vez mais, levando mais teatro para as outras regiões. E o objetivo disso tudo, o sonho disso tudo, é a gente ver o teatro cada vez mais popular, cada vez mais chamando atenção para novas gerações, porque a gente sabe da importância do teatro e da cultura para formar a identidade nacional de um povo, né, cultural, e despertar esse olhar para todas as frentes, para que as marcas olhem cada vez mais o teatro como uma oportunidade de impulsionar isso e se beneficiar também, né? Como as marcas olham muito para o mercado da música, por exemplo, o teatro também é esse lugar. Sobretudo nesse mundo hoje cada vez mais digital, que as pessoas cada vez se encontram menos presencialmente, e o teatro ele só se dá a partir do encontro, né? Com um artista e alguém assistindo e sendo tocado por aquilo que ele está fazendo. Então, a gente tem uma equipe muito estruturada e se estruturando cada vez mais. Dentro da organização, a gente tem equipe de projetos, a gente tem equipe de comunicação, uma equipe que olha para as leis de incentivo e para o comercial, para a gente conseguir fomentar cada vez mais a produção de cultura no país, chegando cada vez mais longe, fomentando e impulsionando cada vez mais artistas, ajudando na formação desses artistas e de novos artistas, e fazendo o teatro se tornar, de fato, e cada vez mais popular.